É, muito bom dia a todos. Vamos ver aqui, eu peço desculpas, mas houve um problema qualquer aqui da internet e eu vou ter que agora organizar esse telefone celular para começarmos a nossa aulinha de hoje. Vamos ver. Ser improvisada aqui com o celular. Vamos ver. Isso aqui para de pé, não é? Primeira coisa. Assim é quando se quer exercer função que não se conhece bem. Essa é de diretor de atividades. Mas pelo menos estamos no ar. Tentar resolver aqui. Parece bem. Eu pediria, se fosse possível, que alguém me dissesse se o som, pelo menos, está razoável. Bom dia, doutora Mônica. Bom, excuse-me pelo atraso. Como acabo de mencionar, o que ocorreu é que, eu não sei por qual razão, pelo desktop eu não estou conseguindo fazer a transmissão. Voltamos aqui para mais uma dessas nossas reuniões semanais, que para mim são muito gratificantes, para tratarmos do assunto do direito notarial. Quero agradecer primeiramente ao Colégio Notarial da Seção do Paraná, na pessoa da tabeliã Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, presidente deste importante sodalício paranaense, bem como a sua junta diretiva, pela ocasião, pela oportunidade que me concede de entrar em contato com estudiosos e estudantes do direito notarial brasileiro. Estamos toda semana com essas reuniões. Peço licença a todos, aos quais adiante tratarei de fazer uma pequena homenagem e saudação individual, para hoje cumprimentar particularmente o Dr. Hilário Lula. Eu faço por dois motivos. Primeiro, porque fico feliz de saber da sua recuperação. Esteve com um problema de enfermidade, já está a postos. E depois pela excelente manifestação que fez na sua página do Facebook a propósito de um problema de caráter administrativo, de normatividade administrativa. Foi realmente muito bem observada esta sua referência. Bom, nós vamos tratar hoje, continuando, e agora excuso-me para aqueles que estão chegando agora, do atraso no início da transmissão, e pelas condições piores do que as habituais, transmitindo aqui pelo celular. Mas é que, por motivo que eu não sei, dada a minha habitual necessidade em matéria de informática, o fato é que eu não consegui em nenhum momento iniciar a transmissão pelo desktop. Então vamos assim mesmo. O que importa é que discutamos o direito notarial. Vamos tratar, então, estamos cuidando do tema da moralidade pública em relação, portanto, a todos nós, mas também aos notários, uma certa principalidade entre certas pessoas que vivem no ambiente comunitário quanto à observância da moral, ou seja, quando as autoridades ou que têm maior dignidade social atuam de maneira ética, esse comportamento tem um papel exemplar, um papel multiplicador para toda a comunidade. Daí a importância de que o notário, entre outras autoridades, o notário tenha um comportamento moral elevado. É disso que vamos tratar, portanto, dos elementos da moralidade pública, como estamos tratando já algumas reuniões, e já estamos, na verdade, quase na reta final. Vamos lá, então. O texto corresponde ao artigo de número 33, publicado já pelo Colégio Notarial em seu importante sítio eletrônico. E aqui passo a ler e fazer algumas glosas acerca do tema. Os hábitos. Como se sabe, a grande vantagem dos hábitos, sejam eles naturais, sejam infusos, é que eles estabelecem facilidade para a prática de determinados atos, prontidão para a prática de determinados atos. O exemplo que eu, um tanto caricatural,
de que eu me tenho utilizado é imaginar alguém que faça exercício físico diariamente e aquele que nunca faz exercício. Aí pedimos aos dois que façam uma corrida de 5 quilômetros. É evidente que aquele que está acostumado, está habituado ao exercício físico, terá mais facilidade, mais prontidão, mais disposição para fazer esta corrida, em relação ao que não está acostumado. Daí que haja a conveniência de nós estabelecermos hábitos também no plano das virtudes morais. Então, Laura, obrigado por indicar o Notas sobre Notas, e eu quero particularmente saudar aqui a professora Isabela Bicalho, lá de Miguelópolis, por hoje estar aqui na nossa aula. Muito obrigado, professora. Bom, os hábitos, como se sabe, podem ser bons ou maus. Os bons nós chamamos de virtudes. Os maus nós chamamos de vícios. Os vícios são hábitos maus, ou seja, são hábitos que se opõem às virtudes. Como é que nós sabemos se uma coisa é viciosa? Quando ela se opõe à virtude. E as virtudes são atacadas por dois tipos de vícios, por duas categorias de vícios. Um deles, deficiência, por deficiência quanto à virtude, por faltar mais ou menos a essa virtude. O outro, por excesso, como veremos a seu tempo com alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui estou indicando a virtude da liberalidade, as pessoas que são desapegadas dos bens exteriores. Opõe-se em dois vícios. Um vício por déficit, o avarento, o vício da avareza. E o outro, o vício da prodigalidade, ou seja, aquele que exagera em relação ao que é liberal. Ou seja, o pródigo, que até, como nós sabemos, a prodigalidade dá ensejo, até mesmo, em certos casos, a interdição no plano jurídico, não é? Então há uma afirmação clássica, que todos nós conhecemos, que diz que in medio stat virtus, ou in medio est virtus, ou seja, no meio está a virtude, no meio é a virtude. O que é esse meio? O meio, na verdade, não é um meio quantitativo e medíocre, isso é a mediocridade. Esse meio que se quer encontrar é um meio superior, que está acima do excesso e acima do déficit. Esse é o meio superior da virtude. As virtudes morais e as intelectuais têm todas um médio. Apenas temos que distinguir aqui duas coisas. Quanto às virtudes morais, a justiça propriamente, a ela não se aplica a ideia do in medio stat virtus. Ou seja, a justiça ela é exata, não há uma mediania, na verdade, em relação a ela. Mas isso deixemos de lado. Agora, quanto às virtudes intelectuais, aí sim, é preciso distinguir que, embora haja também a aplicação do aforismo in medio stat virtus para as virtudes intelectuais, isso não quer dizer que entre a verdade e a falsidade haja meio termo. Ou uma coisa é verdadeira ou é falsa, não há meio termo. Não há uma coisa meio verdadeiro, meio falso. Não, ou é verdade ou é falso. Agora, claro que estamos tratando de situações simples, não no conjunto. Muitas vezes, analiticamente, nós temos numa história partes verdadeiras e partes falsas. Mas não se pode dizer do todo que seja verdade e falso ao mesmo tempo. O que às vezes a gente confunde nisso porque toma o desconhecimento como algo que está no meio termo entre a verdade e a falsidade. Mas o desconhecimento apenas consiste na suspensão do nosso assentimento. Apenas não sabemos dizer se é verdade ou falso. Por exemplo, agora, nesse exato momento, sem consulta à internet, por favor, está ou não chovendo em Palma la Velha, lá em Andorra? Bom, eu não sei. Duvido que alguém saiba, mas uma coisa é certa, ou está chovendo ou não está. Nós, ao não saber esse fato, não significa que esse fato por si próprio seja verdadeiro ou é falso. Simplesmente não sabemos. Então, distingamos entre o verdadeiro e o falso a suspensão do assentimento. Bom, mas de fato é mais fácil nas circunstâncias da vida e nos julgamentos que temos que fazer das coisas encontrar o médio virtuoso quando nós o consideramos em face dos seus extremos opostos, ou seja, da deficiência e do excesso. Quando pensamos nisso,
encontramos mais facilmente qual é o médio. É mais fácil chegar, portanto, por via do contraste do que diretamente a ideia desse médio da virtude. Bom, a gratidão ou agradecimento possui dois vícios opostos a ela, gratidão. Um vício por deficiência, como vamos ver, e o outro por excesso. Mas, curiosamente, na linguagem comum, nós designamos ambos os vícios por um só vocábulo, vocábulo ingratidão. É ingrato tanto aquele que peca por deficiência quanto o que peca por excesso. Embora, aí vem o tema, nós costumeiramente apontemos de maneira mais incisiva a ingratidão naquele que peca por deficiência. Daí a expressão ingratidão, ou que falta gratidão, dá a ideia de deficiência. De fato, a expressão latina comum é essa, ex gratitudinis defectu, ou seja, o defeito da gratidão, falta de gratidão. Se em sentido especial, a gratidão consiste na virtude, uma virtude social, política, ou na disposição correspondente a esse hábito, cujo objeto é a recompensa de um benefício particular, quando alguém recebe um benefício particular, recompensa esse benefício. Já a ingratidão é o vício que a ela se opõe, quer por excesso, quando, por exemplo, recompensa alguém que não seja benfeitor, ou antes de que o benefício seja realizado. Por exemplo, alguém me faz uma generosidade e eu, em vez de recompensar quem faz generosidade, eu recompenso outra pessoa. O ato pode ser meritório, mas não é gratidão em relação ao benfeitor. Ou antes que o benefício seja realizado, ou seja, eu imagino que alguém vai me realizar uma benfeitoria, um ato benemérito, e já recompenso essa expectativa, e isto, portanto, é excesso quanto à gratidão. Quer por deficiência, que é o quadro mais comum sobre o qual nós vamos tratar um tanto mais particularmente. Desse modo, ao passo que a gratidão, primeiro, supõe o reconhecimento do benefício recebido, eu reconheço que alguém me faz um benefício e, portanto, o agradeço. A ingratidão, por sua vez, não reconhece. Seja de modo intencional, seja ingratidão formal negativa. Intencionalmente, eu não quero reconhecer o benefício que estou recebendo, porque tenho outros interesses. Porque não quero louvar a pessoa, não quero honrar a pessoa do benfeitor, não gosto do benfeitor, não quero fazer isso, não quero dar prestígio a ele, etc. Essas coisas todas. Seja por negligência, ingratidão material negativa, que é muito comum. Nós esquecemos rapidamente dos benefícios que recebemos. É frequente que nós nos coloquemos na ideia, era justo que se procedesse assim e pronto, e eu merecia mesmo isso é um ato de soberba, né? Eu merecia mesmo receber isso e, portanto, não tenho que ser grato. Esquecemos, negligenciamos. Não tenho que demonstrar gratidão. Com a gratidão, aí, no texto que tem, provavelmente há uns equívocos de escrita que já foram corrigidos para a publicação do livro. O livro, aliás, tomo 2 do Notas sobre Notas, que inclui esse artigo aqui, já está em vias de composição. Quero anunciar também, me honrou muitíssimo que o Colégio Notarial do Paraná patrocina também, junto à editorial Lepanto, a publicação desse livro. Então vai ser uma honra imensa. O livro vai sair com o selo do Colégio Notarial do Paraná. Bom, com a gratidão, o que se quer é louvar, e como o próprio nome indica, dar graças aos benfeitores. Muitas vezes a gratidão não consiste num benefício de natureza material, exterior. Às vezes há mesmo as chamadas gratidões silenciosas e magníficas. Por exemplo, quando nós rezamos e impetramos graças de Deus em favor dos nossos benfeitores. É uma forma de atuar. Outras vezes é a honraria. A honra é um elemento externo, um bem não material externo, mas consiste na reverência, no louvor que fazemos à pessoa, naquilo que nós podemos falar de bem da pessoa. Uma forma de agradecer os benefícios que recebemos é muitas vezes fazer uma louvação adequada às pessoas. Por mais que essa louvação não deva ser aquilo que busque atenção para isso, o benfeitor. É muito perigoso quem faz as coisas pensando em obter louvação.
pensando em obter aplausos pelas coisas que faz. Atenção para isso. Por outro lado, a ingratidão despreza o louvor, despreza falar bem do benfeitor, despreza dar um benefício exterior, material ao benfeitor, despreza rezar pelo benfeitor. A gratidão, por sua vez, diligencia honra e reverência ao superior benemérito, ou socorro ao benfeitor em posição inferior. Muitas vezes nós temos o nosso benfeitor é alguém que materialmente padece necessidade. É nosso dever, na medida do possível, das nossas próprias circunstâncias da vida, não é? E sem cair no excesso de liberalidade, que implica, portanto, o vício da prodigalidade, socorrer a necessidade do nosso benfeitor. Já a ingratidão não quer fazer isso, ou seja, abdica de fazer, ou faz fora do tempo e dos modais convenientes, ou seja, dos modos, das circunstâncias que convém fazer. Quantas vezes o agradecimento que se faz mais parece voltar-se a mostrar que aquele que está gratificado honra e com isso quer ele próprio colocar-se em posição de destaque, em vez de ser um verdadeiro elemento de gratidão, é mais uma vez um elemento de soberba. De tal sorte que a ingratidão possui 3 graus, como se vê na lição que eu vou ler agora, que está na Suma Teológica de Santo Tomás. O primeiro grau da ingratidão é não recompensar o benefício. Eu recebo um benefício e não recompenso. O segundo é calá-lo. Eu não quero reconhecer que sou necessitado de favores alheios. Ou seja, aquela pessoa que se julga bastante a si próprio. Nenhum de nós basta a si próprio. Sempre dependemos de outros. Eu quero contar aqui, em seguida vou contar um exemplo muito interessante. O terceiro e mais grave caso de ingratidão é não querer reconhecer a ingratidão. Seja esquecendo propositadamente, seja de qualquer outro modo. Bom, queria contar uma coisa. Quando eu fui eleito, com muita honra para mim, presidente da seção de Direito Público do Tribunal de São Paulo, eu estava em viagem antes de tomar posse. Tomei posse alguns dias depois do início do ano judiciário. E cheguei cedo ao tribunal, lá no Palácio da Justiça, e encontrei a porta fechada. E foi uma dificuldade imensa encontrar ainda alguém que abrisse a porta da minha sala. E eu entrei, quem conheceu lá a sala, a professora Isabela esteve lá, a Laura, a doutora Mônica, estiveram lá nessa sala, um pé direito muito alto. E eu confesso que com aqueles móveis do Liceu de Artes e Ofício, aquele pé direito muito alto, e eu que sou de origem muito modesta, me sentia naquele momento inadequado para o lugar. E dei-me conta, então não só da minha própria paralidade, mas de como foi necessário para que eu ingressasse naquela sala que houvesse um porteiro com uma chave. Ou seja, nós necessitamos, por mais que eu reconhecia que a dignidade que me haviam concedido era maior do que eu próprio merecia. Mas, além disso, apesar de tudo, de toda essa dignidade, de toda essa altura, etc., eu dependia de uma chave e de um porteiro que me abrisse aquela porta. Ou seja, dependia do favor alheio. Então, nós temos que pensar nisso. Nós sempre dependemos dos demais. Sempre. E é essa a razão pela qual, pedagogicamente, nós ensinamos às nossas crianças, não é? Usar essa expressão por favor, usar a expressão obrigado. Não são coisas feitas sem a devida razão. Elas se tornaram muito costumeiras exatamente porque elas estão muito bem vincadas na necessidade moral que deve acompanhar sempre a convivência humana. Bom, prossegue a doutrina de São Tomás dizendo o seguinte, com outros aspectos dessa gradação. A ingratidão quando se devolve mal por bem. Como isto é interessante. Nós fazemos o bem a uma pessoa e essa pessoa, em vez de devolver o bem que nós fazemos com outro bem, aproveita-se da situação e se comporta mal.
se comporta mal. É muito interessante isso. Às vezes queremos ajudar uma pessoa, mostramos as coisas que fazemos para ela, e a pessoa, na primeira oportunidade que tem, em vez de devolver o bem que estamos fazendo com o bem, aproveite-se da nossa própria estrutura e ainda, se possível, desvia as coisas que fazemos para uso próprio. É interessante isso. Isso é devolver o mal por bem. Isso é uma gradação mais elevada, mais perversa da ingratidão. Criticar o benefício recebido. Isso é interessante porque, salvo a graça de Deus, que é infinita e perfeitíssima, todas as demais graças ou benfeitorias que fazemos para alguma pessoa são possivelmente suscetíveis de alguma melhora. Sempre nós podemos fazer algo mais. Eu dou um exemplo quantitativo. Alguém me paga por uma aula, por exemplo, vamos dizer aí, 5 mil reais. É um benefício. Eu não pedi nada, a pessoa diz, não, eu faço questão de pagar, eu recebo, devo ser grato, muito grato com isso. Mas o que seria uma forma de ingratidão? Só 5 mil. Podiam ter pago 7, mas podiam ter pago 10, etc. É uma forma de criticar o benefício. Em vez de nós ficarmos contentes com o benefício, criticamos o benefício. Ou então, reputar danoso o benefício recebido. Isso vai fazer muito mal para mim, eu recebo um benefício, a pessoa se esforça por me dar um benefício e eu não considero o benefício em si próprio, considero, suposto que esse benefício seja moral, etc. Bom, a gratidão tem, portanto, o oposto. A ingratidão e ambas as coisas correspondem, repousam. A primeira como virtude, a segunda como vício, né? A gratidão virtude, a ingratidão vício, numa ordem ética natural. Isso não é na ordem ética sobrenatural. Ou seja, não é uma criação de Deus para a ordem sobrenatural. A gratidão é uma criação de Deus, sim, para a ordem natural. Ou seja, ela corresponde à natureza do homem. Ou seja, ela é uma criação indireta porque é uma virtude ligada à natureza humana, mas natural, portanto. Ou seja, ambas as coisas respondem a um dado primordial constante da consciência humana. A consciência humana lê isso que é um dado da natureza. Nós todos temos essa leitura possível de que é da nossa natureza sermos gratos. É por isso mesmo notório o juízo crítico e desfavorável que a todos nos toca diante das ingratidões. É impressionante como todas as pessoas reagem quando a ingratidão é alheia, né? Quando é própria, sempre se encontra. Nós temos sempre um jeito de salvar os nossos pecados, né? Mas quando é dos outros, é frequente que nós apontemos. O vício da ingratidão é um vício verificável e apontável. As pessoas se queixam da ingratidão, porque é realmente um vício grave. Meditemos a propósito sobre uma passagem evangélica que nos fala do tema. Mas antes, eu vou justificar esse recurso ao Novo Testamento, porque isso aqui não é uma aula de religião. César Spick, que é um grande pensador, diz o seguinte: nada há de mais humano que a moral do Novo Testamento, a moral neotestamentária. Essa moral denuncia os mesmos vícios e preceitua as mesmas virtudes. Não há nenhuma novidade que os códigos judeus, gregos e romanos. Vale dizer que ela reúne as demandas da consciência universal. Embora deva dizer-se que ela também aperfeiçoa infinitamente essas virtudes. Mas, enfim, em todo caso, a moral neotestamentária, ela reúne o que é já do código da moral natural. Doutora Maria Eduarda de Macedo da Laveca, seja bem-vinda aqui ao grupo. Diz o evangelista São Lucas que Jesus estava entre a Samaria e a Galileia. Quando, ao entrar em uma aldeia, foi procurado por 10 leprosos, que à distância pediram que fossem curados. E seguiram seu caminho, ficando limpos, ou seja, foram todos curados por ordem de Deus. Mas um só deles, o samaritano, voltou para agradecer o benefício recebido. Os outros 9 prosseguiram seus caminhos, empolgados, é muito provável, pelo vício capital da soberba. Recebe o benefício, não agradece, resolver o problema, vai embora e esquece de agradecer. Esquece de dar as graças necessárias. E na vida humana é assim.
A gratidão é uma virtude social, quer dizer, uma parte potencial da justiça, um débito da honestidade, um débito de conveniência no trato com a sociedade. E já a ingratidão é inconveniente e desonesta. E vai muitas vezes a um ponto que é curioso, porque recebe o benefício e atraiçoa o benefício, praticando um ato de desonestidade quase de imediato. E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todos nós somos pecadores virtuais, pecadores em potência. Todos nós, enquanto vivemos, somos sujeitos a praticarmos esses atos. Então, não nos consideremos feitos de massa diversa daqueles a quem nós podemos reconhecer a ingratidão e esforcemos-nos humanamente. E aqueles que assim entendem e peço a Deus a graça de não incorrer na ingratidão. Nem toda tardança em agradecer, contudo, pode reputar-se viciosa. Muitas vezes o agradecimento não pode ser feito de imediato. Sêneca advertira já o fato de que algumas vezes falta a possibilidade ou falta a oportunidade do agradecimento. Eu não posso agradecer agora, ou não tenho ocasião de fazer o agradecimento adequado. Então, por isso, há uma recomendação. Deixemos de lado o merecido castigo dos ingratos. Os ingratos prossigam a sua vida. Isso não quer dizer esquecer as ingratidões, pura e simplesmente, apenas não castigá-las. Pois assim, o mesmo Sêneca havia dito que o prêmio da boa obra, ou seja, o prêmio da obra do benfeitor, não é? Está em ter praticado essa obra e não em receber o agradecimento alheio. Isso é interessante. Eu queria, antes aqui de encerrar a nossa pequena exposição de hoje, novamente pedindo escusas pela forma como a transmissão está sendo feita, professora Karen Rosa, muito bom dia, seja bem-vindo. Dizer-lhes o seguinte, queria contar-lhes um caso de gratidão, que é desses casos que mais envolvem a alma de alguém que ouve, o que eu ouvi certa vez. E como envolve gente ligada diretamente ao extrajudicial, mais especificamente aos registros, mas envolve o irmão de um grande notário, eu me permito contar, salvo eu, como se diz, os demais já morreram e, portanto, de certo modo, também eu pago aqui um débito de gratidão por ter sido amigo dessas duas pessoas e vou contar o que é uma honra pública dada a título de gratidão. Acho que todo mundo sabe, já mencionei várias vezes, conheci em 1985, na cidade do Recife, um registrador que à altura me tratou muito mal. Aliás, procurou nem olhar para mim. Dr. Silvio Paulo Duarte Marques. Isso era 1985, porque quando chega em 1986, esse homem se torna um dos meus melhores amigos, dos melhores amigos que tive na vida. Ficamos amigos no Rio de Janeiro, ele era registrador da segunda zona de Porto Alegre, a ponto de que, naquele tempo não havia essa história de WhatsApp, de nada, ele praticamente me ligava todos os dias lá de Porto Alegre, e sem nenhum interesse, porque ele estava lá no Rio Grande do Sul, eu, um pequeno juiz em São Paulo, de vez em quando me mandava caixas de livros sobre registros. E foi, e é preciso que se diga isso, ao lado do Dr. Sérgio Jacomino, os dois melhores interlocutores que eu tive ao longo da minha vida na área dos registros, antes de conhecer o Dr. Josué Modesto Passos, que terminou por ser o melhor de todos eles. Mas foram os três grandes interlocutores que eu tive na área do registro, dialogantes que me ensinaram muito. O Dr. Silvio Paulo, o Dr. Sérgio Jacomino e depois o Dr. Josué Modesto Passos, meu querido amigo. Foi muito bem. Passa o tempo, infelizmente morreu o Dr. Silvio, morreu muito cedo, depois de uma cirurgia. E eu vou a Porto Alegre para ministrar uma palestra. Aliás, há tempo que não vou a Porto Alegre para palestrar, eu gosto muito de ir lá. E fui convidado a almoçar com o desembargador Décio Erpen, estimadíssimo amigo, o João Pedro Lamana Paiva e o Oli Fachin. O Oli Fachin foi registrador, salvo engano, da primeira zona. Não sei se é a primeira ou a quarta zona. Enfim, foi registrador lá também.
e foi presidente do Grêmio do Futebol Porto-Alegrense. Me levou, depois de nós comermos lá na churrascaria do Grêmio, a visitar todo o estádio do Grêmio. E aí me disse o seguinte: eu queria que o senhor visitasse o meu cartório, porque eu tenho um assunto a tratar com o senhor. Tá, vamos lá. Fomos após o almoço, entramos na sala dele, ele mandou fechar a porta. E disse: olha, o senhor vive falando bem do Silvio Paulo. Toda vez que eu ouço palestra sua, o senhor faz referências a ele como seu amigo, pessoa que o senhor admirava muito. Mas eu acho que o senhor não sabe bem uma coisa. Eu não, confesso, embora conhecesse bem o Dr. Olim Fachin, tinha por ele uma grande admiração, da forma como ele estava falando, eu me assustei. Eu disse: será que ele vai falar mal do Silvio Paulo? A quem eu tinha já na conta de... Esse é um juiz usurpado, esse juiz é de Deus e não meu, mas eu tinha na conta de um homem santo. Eu disse: pois diga. Então ele me contou o seguinte, vejam só, hein? Com lágrimas nos olhos ele contou, e eu confesso que só de lembrar isso me emociona. Disse assim: sabe, esse cartório que o senhor está vendo aqui era o único que estava em concurso. O Silvio e eu trabalhávamos como escreventes do judiciário, prestamos o concurso, o Silvio passou em primeiro lugar e eu em segundo. E eu só podia casar-me, tocar a minha vida, se eu tivesse sido aprovado aqui para o cartório. Pois bem, paciência, ele passou em primeiro, eu em segundo, ele é o titular do cartório. É quando o Silvio liga para mim por telefone e pede para ter uma entrevista comigo. E vai procurar-me na minha casa e diz-me o seguinte: o jeito de falar do Dr. Silvio era esse: Oli, o amigo queria muito esse cartório, não é? Eu disse: bom, é verdade, eu queria, disse o Olim, mas está em boas mãos. Você ganhou o concurso, está muito preparado, foi melhor do que eu, está em boas mãos. E aí o Dr. Silvio diz assim: mas o amigo queria muito, então eu vou fazer o seguinte, eu vou renunciar e você assume o cartório. Não, eu vou renunciar, depois eu presto um outro concurso. Este é o Silvio Paulo. E, tempos depois, Olim Fachin, que era um homem de grande prestígio, teve a honradez e a gratidão de se referir publicamente a esse comportamento. 2 registradores, 2 homens do extrajudicial. Veem o que é a moralidade, veem o que é a gratidão, veem o que é a grandeza de alma do Silvio Paulo. É isso que nós precisamos. Nós não faremos uma reforma adequada das instituições brasileiras sem uma reforma ética, sem uma reforma moral. Eu acho, de volta a dizer, já tenho falado, que não será a reforma moral o que vai curar a sociedade. Não, ela é necessária, mas não é suficiente. Entretanto, ela é necessária. E nós precisamos pensar que somos nós que estamos envolvidos nisso. Nós não estamos aqui fazendo trabalho para os outros, somos nós que precisamos de uma revitalização moral. Todos nós. Bom, eu quero agradecer, vamos ver aqui quem que eu ainda não saudei. A Regina Fátima Faria Dib. Entrou no final, mas entrou. E acho que entrou, ela vai dizer isso depois, com o Joaquim. Então, minha saudação ao pequeno Joaquim, que já começa a assistir a aula do avô, coitado. Professora Isabela Bicalho, novamente meus cumprimentos. Cida, mande lembranças aí ao Dr. Bernardo, diga que eu tenho saudade das nossas aulas aí nos nossos estudos do 18º. Meu querido amigo Emílio Emiliano, grande juiz aqui em São Paulo, minha saudação. Deixa eu ver se eu encontro mais gente. Eu não consigo mais levantar aqui. Vários entraram. Eu peço desculpas, eu não consigo ver os nomes. Estou hoje aqui gravando pelo celular. A todos que estiveram aqui, a minha saudação, muito gratificada pela comparência de todos. A doutora Mônica, não sei. Eu gostaria que isso que a doutora Mônica disse se considerasse como um aviso do que eu devo ser, e não do que eu sou. A todos, muito obrigado. Meu pedido de desculpas, mais uma vez, pelo fato de que houve uma demora para o vídeo entrar no ar e pelas circunstâncias de que tive que fazer aqui a gravação mediante o recurso do celular em vez do desktop, que parece muito melhor. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim permitir.